Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então tentar repercutir para vocês o que foi um pouco do vestiário gremista depois da vitória 3-0 no Grenal da Arena e agora tem a grande decisão no estádio Beira-Rio. A primeira coisa que eu tenho para te falar é, caiu meu fone de ouvido, mas já tô recuperando ele aqui. A primeira coisa que eu tenho para te falar é que o Carlos Vinícius falou na saída do gramado, aquela história, grande jogo, mas é só o primeiro passo, pés no chão, temos um grande objetivo que é a conquista do título. Nas horas mistas, só o Arthur falou. E obviamente ele foi questionado sobre o jogo, a partida, ele disse, cara, o Grêmio ele tá em evolução, todo mundo tá entendendo o trabalho do Mister, precisava de tempo, todo mundo entendeu que ele precisava de algum tempo para implantar o jeito de jogar. E foi o Arthur que disse que saiu rouco da partida de tanto barulho que o torcedor fez nas arquibancadas. Ele disse, cara, eu tava perto dos meus companheiros, eu tava perto das pessoas com quem eu queria falar e eu tinha que gritar. E o Arthur tava mesmo realmente com a voz muito prejudicada ali, sabe quando o cara tá com a voz arranhando? E ele disse, de tanto que eu gritei, de tanto que eu falei, de tanto que eu tentei para me comunicar minimamente, eu tive dificuldades. E ele falava, obviamente, que com uma coisa boa pela energia que vinha da arquibancada. O Arthur também contou sobre a experiência que ele está tendo e podendo passar pro vestiário, dizendo, olha, eu aprendi com os melhores, com caras, né, ele jogou com o Messi no Barcelona, com o Cristiano Ronaldo na Juventus, contou algumas curiosidades até na entrevista que deu pro Duda Garbi, do Cristiano Ronaldo, que né, tentava sempre ajudar e tudo mais, ele disse, mas aqui também tem um grande vestiário de grandes jogadores e jogadores importantes. Enfim, mas foram esses os relatos dos atletas. De resto, o técnico Luiz Castro conversou com a imprensa e foi ele o representante a bater um papo conosco. Mas eu quero já falar sobre isso antes, eu preciso te dizer que esse vídeo é para Zapay. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento, multa ou qualquer restrição do teu carro, moto, ônibus, caminhão, não importa, se moveu, precisa pagar o Detran, a Zapay pode te ajudar, parcelando isso em 12 vezes no cartão de crédito. Aproveita que tem desconto que o governo brasileiro está dando ainda no mês de março, começo do mês de março, e paga com desconto. Se não rolar o desconto, ou se não tiver um grande desconto, que às vezes pode ser 10, pode ser 20, pode ser, né, vai dependendo da tua condição, pelo menos tu paga em 12 vezes com a Zapay, dá uma boa aliviada. E usando meu código promocional JBFilho20, tem 20% de desconto nas taxas de pagamento. Na descrição, no primeiro comentário, pode ir, é seguro, eles são credenciados no Detran. Bom, a primeira questão é que o Pesolano foi a todo momento dizendo, olha, o mais importante, para todo mundo tá sendo a vitória, mas ele disse, o importante é o trabalho do Grêmio. Ele falou, olha, tá tudo no início ainda. O meu trabalho aqui no Brasil, no Grêmio especificamente, né, ele já treinou no Brasil, mas está no início. E ele falou, o resultado só aconteceu pelos treinos do dia a dia, pelo que é feito no dia a dia, nada sobrevive ao tempo. O tempo ajuda as coisas e o Grêmio tá. Ele falou assim, eu entendo que tá todo mundo valorizando o resultado, mas eu tenho que valorizar o trabalho, que a gente treinou e executou. Ele acha que no Beira-Rio vai ser um jogo diferente, que o Inter vai se atirar e que a partir disso precisa ter alguns outros tipos de cuidados. Só que aí ele foi muito claro, o futebol precisa ter convicção. Ele sabia do trabalho e assim como já tinha feito em outra vez, ele falou o seguinte, tem 2 dias de folga para os jogadores. 2 dias, a segunda e a terça-feira. Só na quarta-feira os jogadores vão voltar aos trabalhos. Ele falou, e isso foi definido antes da partida. Ele viu que os jogadores precisavam de folga, dá folga para os jogadores, não importa. Ele vai fazer isso sempre que for necessário porque ele precisa fazer uma gestão e não apenas pensar no resultado. O resultado do Grenal também impacta numa situação que ele disse o seguinte, olha só, quando chegou no Brasil, tinha um jeito de atuar. E esse jeito de atuar, desde lá do Botafogo, ele viu que aqui no Brasil não ia funcionar. E ele faz algumas mudanças, algumas adaptações para o estilo do futebol brasileiro. Garante o Luiz Castro que ele não quis avançar mais nessas estratégias, mas que não é uma mudança de 360 graus. Até porque quem faz 360 graus para no mesmo lugar, né? Mas tudo bem. Deu para entender que não era para ser uma mudança radical, mas mudança nos conceitos de jogo que ele tinha na Europa e que chegou aqui no Brasil e viu que aqui não iriam implementar, ou que ele não iria conseguir implementar no jogador brasileiro ou latino, enfim, no conceito, no DNA do clube. E a partir de então, ele fez algumas mudanças, mas ele disse, tem uma inversão por conta do contexto de jogo do futebol brasileiro. E é do jogo. Ele não vai se torturar por estar aqui e tentar entender um pouco da nossa cultura. Esse é um ponto extremamente relevante. É o Pesolano dizendo, olha, eu mudei a minha forma de jogar porque eu vi
que do jeito que eu queria não ia dar certo e é um conceito do futebol brasileiro e tudo mais. Ele não especificou se isso vale desde o Botafogo ou se é especificamente para agora, mas como ele estava falando do Grêmio e da mudança que ele fez no jeito de jogar do Grêmio, das modificações, ele disse, ó, não é uma mudança abrupta, mas aqui no Brasil precisa disso, então vai fazer. Ele também disse que o futebol, ele tem alguns conceitos interessantes e até preconceitos que existem no futebol. Ele acha que tem uma trinca de proteção do sistema defensivo, que são os dois zagueiros e o primeiro volante, e ele disse, aqui no Brasil e aqui para as pessoas, existe, segundo ele, um preconceito de que na zaga devem estar os jogadores mais experientes, os mais cascudos, os mais veteranos, né, os mais vizidos e tudo mais. Ele falou, não. O que eu faço então com o desempenho diário? Com os dados dos desempenhos diários dos jogadores? Com o que eu vejo nos treinamentos? Aí ele falou, eu já falei para vocês, a idade não interessa para nada. E ele faz uma comparação, mesmo dizendo, agradecendo ao Kahneman, agradecendo ao Balbuena, agradecendo, tem outro zagueiro, Wagner Leonardo, ele citou os caras mais veteranos, ele disse, quem fez algo há 30 anos, passou, não importa mais. E aí ele disse, eu tenho 64 anos, o que eu fiz há 63 já morreu. Não importa, já passou. Eu preciso de um cara que pensa no novo. E existe um preconceito no futebol brasileiro que o zagueiro tem que ser o veterano, tem que ser o mais velho, tem que ser o mais vivido. E nesse recado, embora ele tenha elogiado o Kahneman e até o Wagner Leonardo e o Balbuena, ele está dando um recado. A minha zaga é Gustavo Martins e Vieri. São dois garotos, são dois jovens, mas são os caras que performam no treinamento e até no dia de jogo, obviamente, do jeito que ele quer, e estes serão os zagueiros titulares. É um recado até para dizer, olha, não vai ser o Kahneman o meu titular. Ele elogiou o Pavon 2 ou 3 oportunidades na entrevista, até se repetiram os repórteres perguntando sobre o Pavon, e ele dizendo que é um jogador de um caráter incrível, que é muito determinado, que ele pode fazer mais de uma função, elogiando o Pavon, que foi um dos destaques da partida, na minha visão. O Amuso foi o mais importante, porque sofre o lance do pênalti, provoca, né, pela capacidade dele com a bola e ainda faz o seu gol e ainda dá uma assistência, ou seja, foi o mais protagonista. Mas ele elogia bastante o Pavon. E ele tenta fazer uma explicação sobre a importância dos caras que jogam pelos lados com ele. E ele disse, olha, mesmo os times que têm muita posse de bola, o Barcelona, ele usa jogadores pelas bandas. O City até usa um modelo de jogo que permite jogadores que estão nas laterais, que venham para dentro e tal, e é um modelo diferente. E aí ele até diz, olha, foi nessa hora que ele disse que chegou no Brasil com um conceito mais ou menos nessa linha, mas teve que mudar porque aqui no Brasil não se joga assim. Mas algumas explicações do porquê ele, Luiz Castro, prioriza tanto os jogadores pelas pontas, pelas laterais e não necessariamente o meia, embora ele tenha jogado com um Monsalve naquela situação, mas ele diz que prioriza Enamorado, Amuso, TT, jogadores, o próprio William, que ele cita que pode jogar na ponta esquerda, que é a posição consagrada dele no Chelsea principalmente, mas enfim, são jogadores que ele, Luiz Castro, faz questão de elogiar e dizer que ele gosta de time jogando pelas pontas, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.